Bem-vindo ao InCor Talks, o podcast do InCor HCFM USP. Olá, eu sou a Marjorie, sou médica pesquisadora do InCor HCFM USP e hoje estou com o Dr. Márcio Minami, que é médico assistente da Unidade Clínica de Lípidos do InCor HCFM USP. E hoje nós vamos falar sobre hipercolesterolemia familiar, uma dislipidemia genética frequente que acomete aproximadamente 1 a cada 300 indivíduos e que confere um risco maior de doença arterial coronariana precoce. Dr. Márcio, seja bem-vindo ao programa. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre quando a gente suspeita que o paciente tem hipercolesterolemia familiar. Bom, obrigado, Marjorie, pela oportunidade de falar sobre essa doença, que eu acho que realmente, como você falou, a prevalência é em torno disso, mas o que acontece é muitas vezes subdiagnosticada, né? Então, na nossa prática clínica, às vezes a gente vê um colesterol alto e passa muitas vezes batido, né? Porque eu sempre digo que o mais importante quando a gente vai avaliar um paciente com colesterol alto, a gente se perguntar qual que é a origem disso, por que esse indivíduo tem um colesterol elevado, né? E no caso da hipercolesterolemia familiar, é uma doença que vai se caracterizar por níveis aí bem elevados do LDL colesterol. E, obviamente, eu vou sempre descartar que esse indivíduo aí tem alguma causa secundária, alguma doença ou medicação, algo que está elevando esse nível de colesterol dele. Eu descartando isso, eu posso pensar nessa hipótese. Como é que eu vou pensar? Então, regra geral, para a gente ter números na cabeça, mais ou menos, se eu tiver um LDL acima de 190 no adulto ou acima de 160 na criança, já vai me acender um sinalzinho na cabeça de que eu tenho que pensar em hipercol familiar, né? Se esse indivíduo ele tiver xantomas ou presença de arco corneano, essa suspeita vai ser bem maior. E se ele tiver na família ainda histórico de xantoma em familiar ou níveis bem altos de colesterol na família, suspeita maior ainda. E se esse paciente que está na minha frente for portador de doença coronária precoce ou doença cerebrovascular precoce, doença arterial periférica precoce, também vai me levantar uma forte suspeita. Então, eu partiria aí desse princípio. Em se tratando de ser uma doença genética, quais seriam as formas genéticas da hipercolesterolemia familiar e qual seria o impacto prognóstico nesses indivíduos? Então, aí, realmente, é uma doença, a gente chama a hipercolesterolemia familiar de uma doença monogênica, ou seja, caracterizada por uma mutação num gene que modula o nível do LDL colesterol, e ela é autossômica, a gente chama isso de codominante, ou seja, o indivíduo ele pode ter um alelo mutado ou do pai ou da mãe, no caso do indivíduo ser heterozigoto, né? O heterozigoto é uma forma entre aspas, mais branda, mas vai ter um LDL entre 200 a 400. Existe um risco aí de doença coronária elevada, né? E essa prevalência que você comentou no início. E existe a forma mais grave, felizmente mais rara também, que é a homozigótica, em que o indivíduo ele vai herdar um alelo mutado do pai e outro da mãe, né? E aí ele vai ter um fenótipo que seria a soma desses dois alelos mutados. Esse indivíduo vai ter nível muito alto de LDL, geralmente acima de 500. Ele vai ter, às vezes, xantoma desde criança, menos de 10 anos de idade. E é um indivíduo que, se você não reconhecer, não tratar precocemente, com 20 anos ou até menos, ele vai ter uma manifestação de evento vascular. E seria possível fazer o teste genético? Quando que o paciente tem indicação de fazer teste genético nesses casos de suspeita de hipercolesterolemia familiar? Perfeito. O diagnóstico, né, de eleição é fazer o teste genético. A gente sabe que muitas vezes não é disponível em todo lugar. Se você aplicar o critério clínico, você já vai levantar uma forte suspeita, né? A gente tem 3 critérios principais, a gente acaba usando o critério holandês, né, que basearam no nível de colesterol, do LDL, dados de exame físico, histórico familiar pessoal, já vai te dar uma evidência aí da chance de um indivíduo ser portador, né? Mas, regra geral, se você tiver no seu centro disponível o teste genético, faça, porque ele vai confirmar, primeira vantagem, vai confirmar o seu diagnóstico. Segundo, existe uma questão do indivíduo se engajar mais ao tratamento quando ele sabe que é portador da mutação. Terceiro, vai te facilitar em relação à questão de rastreio da família, porque você vai procurar mutação nos familiares, né? Lembrar que, como é uma doença
de herança aí dominante, você vai ter metade dos familiares aí afetados, né? E vai ter em quarto lugar, até uma questão prognóstica associada. A gente tem trabalhos mostrando que o portador de hipercol familiar, em que você, né, é um indivíduo mutado, você vai ter um risco mais alto aí de evento vascular, né? Então vai ter esse tipo de importância também. Uma vez que o paciente recebe o diagnóstico de hipercolesterolemia familiar, como a gente segue com a estratificação de risco cardiovascular desses pacientes? Existe alguma estratificação específica para essa população? Não, perfeito. Eu acho que assim, todo paciente que tem hipercol familiar, a gente vai ter que enxergar ele como um risco alto, né? Então, é um indivíduo que já nasce com níveis altos aí de colesterol, desde criança, né? E ele vai ser exposto a esse nível de colesterol alto até você iniciar o tratamento. Então, assim, lógico que isso que eu ressalto muito, que você tem que ir atrás dos familiares, porque às vezes você pode estar diante de crianças na família portadoras, né, de hipercol familiar, e esse risco a longo prazo vai ser alto para todo mundo. Mas a gente sabe que estudos de história natural da HF, dados da nossa prática clínica indicam que existe uma heterogeneidade no risco da hipercol familiar, né? Então, a gente vai ter indivíduos que vão ter um risco mais alto ainda do que outros, né? Obviamente, a gente vai sempre separar em pacientes que já tiveram evento prévio ou não. Esse indivíduo com evento prévio vai ser risco mais alto ainda, né? Mas dentro dos indivíduos que não tiveram evento, você também vai estratificar o risco, né? Existem scores de risco específicos aí para hipercol familiar. É importante ressaltar que a gente não deve usar nenhum score de risco para a população geral, ou seja, Framingham, score europeu, score americano para HF, que vai subestimar o risco, né? Esses scores que existem para HF, que são score existe 3 scores principais, né? O Montreal, o score de Safe Heart, que é o espanhol, e o FA de Risk Score. Mas assim, a gente carece de uma ampla validação dos scores para ver qual que seria o mais aplicável para a nossa população, né? O que a nossa diretriz tem recomendado é você dividir os pacientes em 3 categorias, né? Um HF de risco intermediário, alto e muito alto, né? O intermediário é aquele que seria um hipercol familiar, mas sem outro fator agregado de risco. O alto, quando você já tem algum fator de risco, os clássicos, né? Hipertensão, diabetes, tabagismo, histórico familiar, doença precoce. E lembrar que se o indivíduo ficou mais de 40 anos sem tratar, também é um indivíduo aí de alto risco. Se ele tiver um LDL basal muito alto, também seria um indivíduo de alto risco. O IMC acima de 30 é um fator de risco na hipercol familiar, uma LPA acima de 50 também, miligramas por decilitro, né? E o indivíduo que já teve evento prévio ou tem uma doença subclínica avançada vai ser encarado aí como muito alto risco, né? Perfeito. E existe alguma meta de LDL que a gente deva atingir nesses pacientes? Então, esses pacientes, regra geral, a gente sempre vai acabar recaindo, logicamente, em toda a modificação de estilo de vida, mas virtualmente todo HF vai ser candidato à terapia medicamentosa, né? Com estatina potente em dose alta, uso frequente aí de ezetimibe. Então, a gente vai tentar, como a gente vai partir de níveis muito altos de LDL colesterol, usualmente é acima de 200, você vai tentar reduzir pelo menos pela metade o LDL desses indivíduos, né? Mas, como eu falei antes, existe uma heterogeneidade no risco e, obviamente, quanto maior o risco, mais intensivo vai ser o nosso tratamento, né? A própria diretriz nossa, ela coloca que o indivíduo que já teve evento prévio, ou seja, muito alto risco, ele tem um LDL aí perto de 50 para baixo, né? Eu vou reduzir pelo menos pela metade esse LDL. Um indivíduo de risco alto seria uma meta de 70 e o de risco intermediário menor que 100, né? Mas, obviamente, para chegar nessas metas no indivíduo portador de hipercol familiar é muito difícil, mas a gente vai tentar chegar o mais próximo disso, né? Usando tudo que a gente tiver de ferramentas, né? De tratamento. E lembrar que as crianças, né, a partir de 8 anos de idade, já seriam candidatos também já ao início do tratamento aí, farmacológico, né? E pensando nessa questão do tratamento, obviamente todos os pacientes têm a recomendação, né, de mudança de estilo de vida, com dieta, atividade física, e além dessas medicações que o senhor já comentou, né, estatina e ezetimiba, existem outras medicações
disponíveis no mercado para a gente tratar esses pacientes e como a gente faz o manejo do tratamento adequado? A gente tem, a base vai ser estatina e ezetimibe, né? Eventualmente vai ser necessário uma terceira medicação, que são os inibidores do PCSK9, né, que vão ser indicados para o paciente que realmente não atingiu essa meta, que vai ser a grande maioria aí dos HFs, ou para o paciente que tem uma intolerância, né, ao uso de estatina. A gente sabe que existem aí, como inibidor do PCSK9, os anticorpos monoclonais e os interferidores, os pequenos interferidores de RNA, os siRNA, que também são drogas aí que atuam inibindo o PCSK9. Né? Essas medicações que atuam sobre o PCSK9, né? Se a gente lembrar, o PCSK9, ele, quando presente na circulação, ele se liga ao receptor de LDL e aí, consequentemente, vai levar, a hora que esse complexo LDL-receptor é internalizado e está ligado ao PCSK9, esse receptor é degradado. Quando você inibe a PCSK9, essa degradação não vai acontecer, vai aumentar a meia-vida do receptor, você vai tirar mais LDL da circulação. Então, você consegue reduzir aí perto de 50% a mais o LDL que a estatina já promove de redução. Para finalizar, eu gostaria de perguntar sobre as crianças. O senhor comentou que existe uma faixa etária que a gente está autorizado a começar a medicação. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso e como a gente faz o manejo no tratamento de crianças e adolescentes com a hipercolesterolemia familiar. Não, perfeito, Mário. Acho que isso é super importante porque a criança portadora de hipercol familiar já vai ter um colesterol alto, né? O indivíduo já nasce com colesterol alto. E a gente sabe que existem estudos de história natural da hipercol familiar comparando justamente a criança com hipercol familiar que iniciou o tratamento precoce, desde a faixa etária de criança e adolescente, comparado com a taxa de evento cardiovascular dos pais, e que na época dos pais que tinham a mesma faixa etária, na época dos crianças e adolescentes, não existia estatina ainda disponível, e esses pais foram iniciar o tratamento mais tardiamente, eles tiveram uma taxa de evento maior do que os filhos que iniciaram o tratamento precoce. Então, apesar de a gente não ter estudo randomizado, duplo cego controlado, mostrando que tratar desde a infância e adolescência reduz o evento cardiovascular na infância, na idade mais adulta, mas a gente tem dados desse estudo observacional, né? Então, realmente, a gente tem que iniciar o tratamento desde jovem, né? As medicações que a gente acaba usando, você pode usar a estatina a partir dos 8 anos de idade, né? Existe um estudo aí com a pravastatina mostrando essa segurança e eficácia. A gente tem estudos aí também com a atorvastatina, rosuvastatina a partir de 10 anos. E o ezetimibe, ele pode ser usado a partir dos 6 anos de idade. Perfeito. Gostaria de encerrar, então, a nossa sessão do InCore Talks, agradecendo ao Dr. Márcio por sua participação e nos vemos nos próximos episódios. Obrigado. Você ouviu o podcast InCore Talks, o podcast do InCore HCFM USP.